Agora, para continuar a nossa apresentação, gostaria de chamar o Dr. Abá. O Dr. Abá é desses titãs aí da radiologia intervencionista brasileira, dispensa apresentações, formador de profissionais, inovador e um early adopter, né? O Abá vai contar um pouco a experiência dele naquilo que foi talvez a primeira AngioSuite do Brasil, né, Abá? Bom, agradeço a Keno por esse convite, e essa minha conversa fica muito facilitada porque eu devo esse aparelho, nosso equipamento, a 3 pessoas que estão aqui. Primeiro, o Dr. Haray, que desenvolveu a tecnologia, evidentemente. Segundo, ao meu amigo Zé Hugo, porque ele me contou essa história antes de vocês, me contou isso em 2019, e eu, confiando na amizade e no seu profissionalismo, eu embarquei nesse projeto, e ao Tiago também, que participou das negociações. Então, vou mostrar um pouco aqui como é que a vida da gente mudou, do grupo, e realmente eu acho que mudou bastante. Então, primeiro, eu queria, para mostrar como isso mudou, quem somos nós? Nós somos um grupo intervencionista, multidisciplinar, nós temos aí, todos fazem a parte de intervenção, mas existe radiologista intervencionista, cirurgiões vasculares e neurocirurgião, esse grupo que está aí na fotografia. A gente faz um largo espectro de procedimentos intervencionistas, dos mais simples, tipo biópsia, catéter, até os mais complexos. A gente faz cirurgia endovascular de aorta, fenestradas, ramificadas, faz neurointervenção também de todo tipo e faz, evidentemente, a radiologia visceral e intervenção oncológica. Então, para essa primeira parte, para neurointervenção e cirurgia vascular, a gente usava basicamente o angiógrafo, mas para a radiologia visceral e intervenção oncológica, a gente usava o angiógrafo e usava ultrassom e tomografia, só que isso era feito no outro setor, né? Então, onde é o hospital onde foi instalado esse equipamento é o Hospital Português. O Hospital Português é um hospital privado, com 850 leitos, é o maior serviço de emergência médica privada da região. A gente tem 3 salas de angiografia, 2 Artesigo, 1 Artesi da Siemens, e tem uma sala híbrida, essa da Alfens, que é o que mudou um pouco a nossa prática, um pouco não, bastante. E na radiologia tem 5 equipamentos de ressonância magnética e 3 de tomografia computadorizada. Como era a nossa rotina nesse hospital? Bom, a rotina é isso, a gente fazia as intervenções vasculares, todas elas na angiografia, na hemodinâmica, angiografia diagnóstica, angioplastia, stent, filtro, embolização, e os procedimentos não vasculares a gente fazia com a caridade do setor de imagem, que disponibilizava gentilmente a sala a partir de 19 horas para a gente ir até meia-noite. E aí a gente fazia as drenagens, os implantes de stent, as ablações, vertoplastia, etc. Então, essa divisão realmente na minha cabeça sempre foi superficial, foi quando o Hugo, ele também reforçou esse meu conceito, e aí a gente teve conhecimento desse ambiente ideal para você realizar a radiologia intervencionista integralmente, todos os métodos. Nada mais é do que uma máquina, que ele mostrou já, um tomógrafo e um angiógrafo, que as máquinas conversam entre si e as imagens de uma são transferidas para a tela, inclusive superpostas na tela da angiografia, e essa aqui é a nossa sala com a nossa residente, que agora mora no Rio de Janeiro, que é a Isabela, é a nossa modelo. O que mudou em nosso fluxo e condição de trabalho? Bom, primeiro vamos analisar o fluxo. A primeira coisa é a gente conseguir uma sala complexa, a narrativa é que ela tem que ser um radiologista para realmente saber manusear, e a gente hoje tem uma sala exclusiva para a radiologia intervencionista, sem compartilhar com cardiologia, sem compartilhar com cirurgia vascular. E isso foi uma evolução enorme na forma de a gente organizar o trabalho. Todos os procedimentos da gente são feitos no som ambiente, a gente tem que ficar do diagnóstico por imagem, voltar para a hemodinâmica. A gente consegue gerenciar as urgências, porque quando aparece urgência, a gente sempre consegue acelerar a entrada dele na sala, otimiza o nosso tempo, concentra os procedimentos nos horários diurnos, porque a gente fazia muita coisa não vascular noturnamente, não por ser urgência, porque não tinha disponibilidade no departamento de radiologia, e uma farmácia própria, que é uma outra grande desvantagem de fazer na imagem, porque você não tem os catéteres, você tem que levar aquele kit, e se fugir do inicialmente planejar, você tem que buscar no outro setor, isso demora uma eternidade. O que mudou em relação ao recurso humano? Isso também é outro avanço grande. Eu acho que o Hugo tocou também rapidamente nesse ponto. A gente tem um grupo de anestesia que trabalha na hemodinâmica, que é habituado a situações complexas, habituado a ressuscitar paciente, habituado a tudo isso. Enquanto que na radiologia, que a coisa é mais light, as condições, pelo menos no nosso hospital, de trabalho da anestesia não eram as mesmas da hemodinâmica. Então, a gente agora tem uma equipe de anestesistas e paramédicos bem treinados. A maioria deles veio da intervenção e alguns vieram da tomografia para mexer com o aparelho. Isso teve significativo impacto, sobretudo nas intervenções não vasculares. Ter anestesistas capacitados, ter também tecnólogos que sabem mexer em tomografia e angiografia, e a enfermagem treinada para situações complexas de urgência. Isso realmente fez um grande diferencial. O que os pacientes ganharam em segurança nos procedimentos?
A gente sabe que uma intervenção, mesmo da mais simples possível, com a biópsia, ela está sujeita a ter uma complicação. E quando complica isso no serviço de imagem, é um pouco complicado, porque você vai ter que transferir para outro setor. Então, com essa sala, a gente consegue identificar na sala a complicação, seja ela no procedimento vascular, seja no procedimento não vascular, e a gente consegue resolver imediatamente, sem ter esse transporte para outro setor. Um exemplo, esse aqui, uma biópsia pancreática. Após a biópsia pancreática, no controle feito na tomografia, isso era supostamente um procedimento só não vascular. Se nota aqui um extravasamento de contraste, um sangramento ativo, e esse paciente não teve que perder tempo sangrando para ir para outro setor. Imediatamente foi feito o cateter identificado, isso aqui era uma artéria adrenal, ela foi embolizada imediatamente e controlada a situação. E outras também é a profilaxia da complicação. Isso era uma lesão lítica numa criança de 4 anos, em C1, e aí, normalmente quem faz isso, a biópsia, é o próprio ortopedista, ele estava receoso de fazer, mandou para a gente, o perigo aí grande é pegar a artéria vertebral, foi feita a biópsia guiada com fluoro-CT, e se notou que houve, já pela tomografia, que ocluiu a vertebral direita, tinha uma dissecção, a gente já estava lá, resolveu fechar essa vertebral, a esquerda era boa para evitar complicações tromboembólicas em fossa posterior. Esse aqui é um dado do Hospital de Singapura, mostrando o tempo que se perde lá, eu acho que nosso seria até maior o tempo, entre transferir um doente da tomografia para a angiografia ou vice-versa, em torno de 45 minutos a 1 hora, enquanto que com esse equipamento híbrido você gasta para passar de um para outro e funcionar uma femoral 5 minutos. Né? Então, é óbvio a vantagem. O que é que ele teve de ganho de eficácia e resolutividade e segurança? Isso também é outro caso, né? Um paciente que tinha complexo, já tinha ablado isso aqui recidivado. Então, a gente, nesses casos, hoje em dia, a gente sempre começa com anjo, a gente não faz angiografia normal, nem tomografia venosa, a gente começa esse procedimento hepático sempre com cateterismo e uma angiografia intraarterial. A gente, quando injeta no tronco celíaco, a gente está gastando 15 ml de contraste, identifica isso aqui, o nódulo, foi feita a ablação, só que esse paciente evoluiu após um mês com uma suspeita clínica de abscesso e veio para a gente drenar o abscesso. Já nessa sala nova. Antes de drenar o abscesso, ele não estava muito líquido, a gente resolveu fazer uma injeção de contraste, a gente vê aqui um pseudoneurisma, o que mudou na hora a conduta. Então, aí sim fizemos a angiografia, confirma um pseudoneurisma nessa artéria segmentar, foi feito um cateterismo, foi feita a embolização com cola, controlou-se o sangramento e aí, sem chance aí a gente drenou com segurança. Imagine drenar essa lesão sem você perceber que tinha um pseudoneurisma, que ele ia sangrar ao monte pelo dreno, né? E esse paciente também desenvolveu uma fístula biliar, no mesmo segmento da artéria, e isso foi cateterizado e embolizado posteriormente, e finalmente ele teve uma cura do tumor e sem sequela em via biliar, nem outra sequela. Existe outro setor que eu queria chamar a atenção, são as emergências médicas. As emergências médicas, as vantagens são óbvias da emergência médica. Eu vou citar, você tem um diagnóstico e intervenção ao mesmo tempo, então quando a suspeita clínica é muito grande, esse paciente vai para a sala direto da gente, sem ir para o setor de imagem, e as situações onde isso ocorre, principalmente, são determinados politraumatismos, tromboembolia pulmonar maciça, não é qualquer tromboembolia pulmonar, maciça, que você tem que resgatar o paciente rapidamente, hemorragia digestiva alta, com volume, com perda grande de sangue, e o aneurisma roto, mais o roto contido, né, porque o outro é mais difícil chegar a tempo na hemodinâmica. E também no stroke, mas que não interessa muito para essa aula. Então, aqui um exemplo disso, a gente faz o diagnóstico de um trombo grande, já aproveita, faz a trombectomia e dissolve o trombo, isso sem perda de tempo para o paciente. O aneurisma roto, aqui está a ruptura do aneurisma de aorta, a gente já faz as medições na própria sala, já coloca o endoprótese e resolve esse caso na própria sala de hemodinâmica e faz diagnóstico e tratamento. A hemorragia digestiva, a gente não faz todas as hemorragias digestivas, até eu pensei em fazer um protocolo como isso, mas houve uma resistência enorme do resto da equipe, e com razão, porque ninguém ia parar. Mas as hemorragias digestivas muito vultuosas, aquelas que estão em risco do paciente, aí a gente manda esse paciente para lá. Esse foi um caso, esse paciente tinha um aneurisma de aorta grande, já conhecido, então a primeira suspeita era uma ruptura do aneurisma de aorta com a fístula digestiva, e tinha também uma pancreatite crônica agudizada. Então, quando a gente fez a tomografia, você vê que o grande aneurisma, então aquele diagnóstico aparentemente mais evidente, não era responsável pelo sangramento, o sangramento era esse cisto pancreático com hemorragia ativa, por uma pancreatite, aqui está aqui. Então, a gente mudou a conduta e já de imediato esqueceu o aneurisma, era um paciente frágil, então a gente não fez nada com o aneurisma, localizou o sangramento na angiografia, embolizou essa lesão e controlou o problema.
Aqui é o final, mostrando que o aneurisma, aí foi feito o controle, mostrou que já não tinha mais hemorragia, e aqui comprova o diagnóstico que você tem em alça, você tem contraste aqui na alça, tardiamente, né? O que é que a gente mudou em relação aos protocolos? Então, à medida do que, como o Hugo falou no início, a gente teve muita dificuldade na parte técnica, principalmente em desenvolver protocolos com angiografia intraarterial. E também, a maioria se tratava de fígado, mas a gente, como faz mais coisas, não tinha nenhuma referência na literatura, então a gente perdeu muito tempo com isso, mas hoje a gente já começa a estar em ponto de querer mudar os protocolos do hospital e os nossos protocolos baseados na nossa experiência até agora. Então, por exemplo, hoje está muito em voga o PERT, né, que é a pronta resposta à trombolia pulmonar. Então, a gente está combinando de mudar o fluxo do hospital para o paciente com embolia pulmonar maciça, ele não ir para a imagem e ir direto para o setor da gente, da hemodinâmica. Os aneurismas aórticos rotos estáveis também, na mesma condição. Aquelas hemorragias digestivas severas, alguns casos selecionados de trauma. E a maneira da gente conduzir a quimioembolização mudou completamente, é bem baseada no que o Zé Hugo mostrou. A gente não faz mais angiografia clássica, a gente faz angiotomografia intraarterial. Outra coisa que está mudando, a gente está usando cada vez mais para guiar a terapia ablativa, eu vou mostrar a vocês como é isso, associar a ablação com embolização no mesmo tempo. E o que eu ressalto aqui, existe uma curva de aprendizado, não só do aparelho, como também de como conduzir essa patologia e começa a vislumbrar novos benefícios, novas aplicações dessa sala híbrida. Aqui vou mostrar algumas coisas dessa. Então, como é que a gente faz? A gente faz o teste com angio-TC intraarterial. Isso da literatura mostra que você encontra informação adicional em 60% dos casos, impacto na conduta em 19%, sobretudo nos casos que vai fazer radioembolização, que a gente hoje em dia tem um volume muito pequeno e quase nenhum, tem 3 ou 4 casos só disso. Mas você consegue identificar exatamente, compartimentalizar a lesão, que ramo é propício para isso, qual a dose que você vai usar de radioembolização. Então, é uma tecnologia muito promissora para quem faz radioembolização, que aqui no Brasil, eu acredito que o Einstein, onde o Gobo trabalha e é diretor, é um dos mais atuantes, seguramente o mais atuante. A angio-TC com injeção intraarterial, isso é um trabalho da literatura, você pode fazer tanto a angio-CT arterial, como pode fazer uma portografia também, e está provado que ela tem maior sensibilidade pela injeção seletiva de contraste, ela é superior à difusão, à ressonância e à tomografia em nódulos inferiores a 1 centímetro, mas acima de 2 centímetros não tem relevância. E você consegue identificar ramos nutridores de circulação colateral, você também pode fundir imagem para facilitar principalmente as ablações. Então, aqui um exemplo, esse paciente nosso é uma paciente nossa, aqui a ressonância dela, uma doença multinodular de HCC, multifocal. Essa imagem, a mesma imagem, injetando no tronco celíaco, você vê que está opacificado o baço e o hepático, não está opacificado a aorta, então não foi injeção venosa, foi injeção intraarterial, 16 ml a 2 ml por segundo, você vê que você identifica pequenos nódulos que você não via na ressonância. Outra coisa muito importante, que o Hugo também falou, isso aqui é uma das coisas principais que a gente está achando, é numa quimioembolização normal, muitas vezes você pensa que você não vê o nódulo, na verdade. O nódulo é hipervascularizado, mas você não vê nódulos pequenos. Então, você pode fazer uma quimioembolização extensiva e pegar tecido normal, ou você, às vezes, faz no segmento errado. Esse é um caso que exemplifica. A gente faz sempre o microcateterismo superseletivo do suposto ramo nutridor tumoral, e aí faz uma angio-TC intraarterial. No angio-CT com microcateter, a gente gasta 5 ml, é muito pouco, e isso é muito rápido. E aí você consegue essa imagem. Então, aqui você tem esse paciente que a gente sabia da ressonância que tinha 2 nódulos. A gente achou inicialmente que esse segmento era o responsável, quando fez, talvez aqui o nódulo, alguma coisa, mas quando a gente fez a tomografia, não tem tumor nenhum. Isso aqui é um segmento normal. A gente mudou a posição do catéter e aí você identifica aqui realmente os 2 nódulos muito bem identificados. E como o Hugo mostrou também, a gente faz no final a gente fez sem contraste, mostrando retenção das partículas aqui, e você pode, nesse ponto, fazer a ablação ou não associada. Então, isso é muito interessante. Nas terapias combinadas é isso, a gente primeiro emboliza, então, para você eliminar o efeito de radiador, a gente pode fazer, você associa, então, a quimioembolização com a ablação na mesma sessão, e a gente faz primeiro a quimioembolização. Então, você tem uma sinergia, economia de tempo e recurso. Aqui é um exemplo disso aqui, não tenho tempo para detalhar muito, mas aqui está a arteriografia com a quimioembolização, seguida da ablação percutânea com fluoro-CT, e aqui o resultado final da associação.
Onde é que o sistema anjo-TC intraarterial ajuda na terapia ablativa, né? Pacientes que vêm para ablação predominantemente. A gente sabe que no doente cirrótico é muito difícil no ultrassom, o parênquima é muito heterogêneo, você tem muita dificuldade técnica em individualizar o nódulo e, quando individualiza, saber qual é o limite dele para você calcular sua margem ablativa de segurança. Então, e outra coisa, são nódulos, às vezes, que você não identifica, são nódulos que têm uma lavagem muito rápida e você não consegue funcionar, porque você vê na fase arterial, mas quando você se prepara para botar a agulha, você já não vê mais na fluoro-CT. Então, nesses casos, a gente deixa sempre o microcatéter super seletivo e a gente, se tem dúvida, a gente torna a injetar 5 ml de contraste iodado. E aí você aumenta muito a resolução de contraste e você faz e com isso você tem também menor recorrência tumoral e você pode associar a embolização, como eu falei. Aqui dando exemplo disso, não no território habitual do fígado, mas na renal. Então, esse é um caso relativamente recente, foi Marília que fez há um mês. Era um paciente idoso que se tomou uma conduta conservadora, mas o tumor dele cresceu e ele tinha uma função renal limítrofe e a gente usou essa técnica. Essa técnica facilita a melhor delimitação do tumor, se usa um pequeno volume de contraste, se economiza contraste intraarterial e a gente consegue fazer o controle também com pequena quantidade de contraste pela injeção intraarterial. E você pode, se quiser, associar com embolização. Tem até um caso cedido por Dr. Marco Menezes, que ele fez isso, e foi baseado um pouco nisso que a gente está começando a fazer cada vez mais essa associação, mesmo em lesão renal. Então, esse aqui foi feito o hidrodissecção, aqui se fez a biópsia do tumor. Aqui é uma injeção intraarterial, você vê como delimita bem o tumor, ele é exofito, mas vai até central. Ele não é tão vascularizado, por isso que ele não é visto na arteriografia com clareza, e por isso que nós não fizemos embolização, que a ideia era fazer embolização pré, mas a gente achou que não ia muito beneficiar em termos de agregar outra técnica. Eu não estou vendo com certeza o ramo nutriente, porque ele é pouco vascular, mas ele ajudou muito em definir as margens tumorais. Aqui foi feita a biópsia, e ajudou muito em economizar contraste. A gente não fez injeção venosa pré e pós, fez injeção arterial com uma quantidade muito pequena de contraste. Então, aqui foi primeiro feita uma clioabação da parte mais profunda para ter menos danos ao sistema coletor, se complementou com micro-ondas, e aqui você tem o controle imediato feito por injeção intraarterial. Então, com pequena quantidade de contraste, você vê que a lesão está toda ablada. E aqui, finalmente, o controle agora recente de 2 meses, mostrando a biópsia de carcinoma células claras e você mostrando um resultado persistente. Rapidamente aqui, acessos complexos também. Essa criança era uma criancinha que tinha uma malformação veno-linfática retroocular, intraorbitária. Aqui está a lesão, com injeção de contraste no axial. É uma lesão que tem um componente venoso e um componente linfático. Nesses casos, a gente tem feito bleomicina, a punção guiada por ultrassom, principalmente pela fluoro-CT, comprovando que a agulha está dentro. Pela agulha já colocada por dentro, eu coloco um conector um microcatéter. O microcatéter, eu estou vendo que eu tenho drenagem para o seio cavernoso, não é interessante já estar a bleomicina aí. Então, eu coloquei micromolas aqui. Ainda passava alguma coisa pela micromola, eu coloquei um pouquinho de ônix para realmente evitar a passagem para a circulação venosa cerebral. E, após isso, a gente injetou, aqui está o sistema, a gente usa sempre assim uma agulha com conector, a gente injetou aqui a bleomicina e, com isso, então, dá muita segurança a gente fazer esse procedimento com essa forma. Queria passar o seguinte, você pode passar aí que não está passando no clique. Slide seguinte. Não, o seguinte, esse é o filme, eu quero sair do filme. Que eu já perdi. Ok. Então, em conclusão, eu acho que esse equipamento está vivendo uma nova era da radiologia intervencionista. A gente consegue ter a situação ideal de vários métodos de imagem em um só ambiente cirúrgico. A gente consegue fazer correlação, tomografia, ultrassom, angiografia. A gente consegue ser preciso, eficaz, ágil e seguro para o paciente. Trata imediatamente as complicações após confirmação diagnóstica. A gente não necessita transferir esse paciente para outro setor e perder tempo. A gente pode associar procedimentos vasculares e não vasculares. Isso é um pioneirismo. A gente pode, com isso, desenvolver novos protocolos que talvez mude um pouco a prática da gente como intervencionista.
Isso leva também a um empoderamento da especialidade, tendo mais bons resultados para serem mostrados para os colegas de outras especialidades, e com isso eu acho que a gente mostra a nossa relevância como radiologista intervencionista na prática médica multidisciplinar. Muito obrigado.